Olá a todos, meu nome é Humberto. Eu, junto com a professora Cidara Ripoll, vamos coordenar o grupo de trabalho 3, que trata da análise e desenvolvimento de materiais didáticos de matemática. Este grupo vai ter apenas 2 horas para trabalhar, então uma ideia que surgiu é tentar fazer um pré-dever de casa, né? Então a gente se aquecer, né? Colocar os pré-requisitos, né? A ambientação e a contextualização, para já chegar aquecido no grupo de trabalho. Bem, esse aqui é um problema clássico, né? Que tem sido aplicado em crianças do ensino fundamental no mundo todo, né? E tá aqui: em seu navio, um capitão está transportando 20 cabras e 6 ovelhas. Qual a idade do capitão, né? Então, o que vocês acham que as crianças respondem para essa pergunta, né? Então, toda vez que esse teste é aplicado, essa pergunta é aplicada com crianças do ensino fundamental, a resposta típica é que a idade do capitão é 26, ou seja, as crianças somam 20 com 6. Elas não entendem, né? Não compreendem, não têm um senso crítico com relação à questão em si, né? Olham para os números que estão aqui e simplesmente pensam na operação que caberia fazer com esses 2 números, né? Se é soma, subtração, multiplicação ou divisão. Então, resposta típica é somar, né? Então, problemas desse tipo, né? Problemas de palavras, né? Como coloca em inglês, são bem típicos de matemática. Esse aqui é um exemplo que saiu na UBMEP, né? Após lançar 2.014 vezes uma moeda, Antônio contou 997 caras. Continuando a lançar moedas, quantas caras seguidas ele deverá obter para que o número de caras fique igual à metade do número total de lançamentos? Então aqui tem as respostas. E aí uma pessoa acrescentou um último item, né? Dizendo que Antônio precisa de um psiquiatra. Ou seja, isso é uma crítica, né, à realidade que essa questão se impõe, porque acho que seria muito difícil encontrar uma pessoa que fosse lançar uma moeda 2.014 vezes, né? Essa imagem aqui é do Facebook. Então aqui a imagem está dizendo que esse é um daqueles caras que aparecem nos problemas de matemáticas e compra dezenas e dezenas de abacaxis, né? Então também uma outra crítica ao formato que os problemas com palavras, né, de matemáticas têm. Isso aqui foi trazido pela professora Cidara. Então aqui diz: a mamãe propõe um problema ao bebê, porém ele não pode responder. Então responda você. Qual a expressão em que o número 4 é cancelado obtendo a fração algébrica equivalente? Né? Então é um problema matemático com uma contextualização muito estranha, né? No quadrinho do Snoopy, né, apareceu também uma crítica com relação a isso. Vou mostrar aqui para vocês. Então, esse é o quadrinho original, né? Só nos problemas de matemática você pode comprar 60 melões e ninguém perguntar o que diabos tem de errado com você, né? Aí eu fiz essa aqui. Só nos problemas de matemática lhe pedem para contar de quantas maneiras diferentes você pode se vestir com 10 camisas, 12 saias, 5 meias e 8 sapatos, sendo que na prática você sempre sai com aquelas mesmas 7 ou 8 opções que mais gosta, né? E aí na última versão que a gente trabalhou com esse tema, né, num grupo de trabalho do simpósio, a gente pediu que os participantes propusessem um tipo de problema que tem uma contextualização forçada, né? Vou mostrar para vocês aqui algumas das respostas, algumas das ideias que os participantes propuseram, né? Então aqui só na matemática João tem 200 gramas de chocolate e vai comer 7/8 desse chocolate. Outra, que a avó tem
R$ 1.200.000 para deixar de herança para seus 3 netos, em partes diretamente proporcionais às suas idades, que são 14, 8 e 4 anos. Só em matemática calculamos os ângulos entre os ponteiros de um relógio. Na realidade, apenas vemos as horas. Esqueci o número do telefone da garota, mas lembra que os 5 primeiros algarismos são distintos. Só em matemática pergunta-se qual é o número máximo de ligações que deve ser feito até descobrir o número da garota. Então, faz parte do cotidiano do professor, né, elaborar problemas, seja para isso de exercícios, provas, né, bem como avaliar aqueles problemas disponíveis em livros, nas provas oficiais, na internet. Então, nesse contexto, que é importante considerar a questão da autenticidade desses problemas, né, o quanto que esses problemas eles estão relacionados com a realidade. Então, a prática matemática tem a tradição de mapear descrições apoiadas no mundo real em puras operações aritméticas e algébricas, em detrimento de um entendimento crítico de modelagem que é necessário em nossa sociedade contemporânea. Então, uma crítica ao estilo de vários problemas de matemática aparecem. Problemas de mentirinha ou adaptações, transposições dos problemas da vida real fazem com que os alunos pensem de forma diferente dentro e fora da sala de aula, né? Então, tem um exemplo clássico, né, daquele artigo, daquele texto, na Vida 10 na Escola 0, onde crianças que trabalham em feiras, né, fora da sala de aula, eles conseguem fazer as contas, né, as contas aritméticas associadas aos problemas que têm, e quando foram trazidos para dentro da sala de aula, né, para dentro da escola, né, os pesquisadores descobriram que eles tinham dificuldade, né, de realizar basicamente os mesmos problemas que foram propostos fora, né? Então isso mostra como que esses problemas de mentirinha, né, causam esse tipo de distorção de fora da sala de aula se pensar de um jeito, né, esses problemas, e dentro da sala de aula se pensar de outro, né? Então um corolário é que os alunos não veem com a matemática aprendida na escola pode ajudá-lo fora da escola. Bom, isso é importante porque os documentos oficiais, como o PCN e a BNCC, né, eles trazem essa questão da realidade. Por exemplo, no PCN a gente encontra uma possibilidade de ação ao estabelecimento pelo professor de vínculos diretos e claros entre o conteúdo e a realidade. Trata-se da contextualização. Outro parágrafo dos PCN. Uma das grandes competências propostas pelos PCNs do ensino médio diz respeito à contextualização sociocultural como forma de aproximar o aluno da realidade e fazê-lo vivenciar situações próximas que lhe permite reconhecer a diversidade que o cerca e reconhecer-se como indivíduo capaz de ler e atuar nessa realidade, né? Então, como que a matemática pode contribuir para esse tipo de orientação? Na BNCC, na versão 3, né, do ensino fundamental, a gente encontra contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Mais recentemente, né, nessa versão da BNCC do ensino médio, que foi entregue acho que há quase um mês, uma das competências gerais, né, que é válida para todo o ensino básico, né, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, diz, né, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A gente vê aqui entender e explicar a realidade. A gente encontra também, para tanto, coloca em jogo de modo mais interrelacionado os conhecimentos já explorados na etapa anterior, de modo a possibilitar que os estudantes construam uma visão mais integrada da matemática, ainda na perspectiva de sua aplicação à realidade. Destaco também esse trecho, né? Em continuidade a essas aprendizagens lá do ensino fundamental, né? No ensino médio, o foco é a construção de uma visão integrada da matemática, aplicada à realidade, conforme anteriormente enunciado. Nesse contexto, quando a realidade é a referência, é preciso levar em conta as vivências cotidianas dos estudantes do ensino médio,
envolvidos em diferentes graus dados por suas condições socioeconômicas, pelos avanços tecnológicos, pelas exigências do mercado de trabalho, pela potencialidade das mídias sociais, entre outros. Então, de novo, aqui a forte orientação de se tratar, né, de se relacionar, de se aplicar o conhecimento à realidade. E como que a matemática, né, se põe nesse contexto. Bom, por outro lado, usar esses problemas de mentirinha, né, o que em inglês é chamado de word problems, né, faz parte da tradição do ensino e aprendizagem da matemática desde a época dos primeiros registros históricos. Então, se você olhar para os tablets de argila, né, lá da época dos mesopotâmicos, né, então, desde aquela época você encontra escrito problemas tipo assim de mentirinha, né. Então, esses problemas ao longo da história, esses word problems, podem ser encontrados, por exemplo, nesse livro aqui, né, que coleciona esse tipo de problema. Então é uma tradição, existe uma tradição em matemática, no ensino de matemática, em se trabalhar com esses problemas de mentirinha, né. Um outro ponto, né, para contrabalancear isso problemas de mentirinha, né, são inerentemente ruins. As crianças não saberiam lidar com problemas de mentirinha, né, problemas abstratos. A teoria das narrativas mostram que, de fato, as crianças conseguem lidar com essas situações de mentirinha em objetos abstratos, né. Basta considerar os contos de fada, né. Então, o Saci, né, um porquinho que fala, uma boneca que fala, os super-heróis, né, com poderes que de fato não existem na realidade. Então as crianças e os adolescentes sabem lidar com isso. Então você tem a definição do ser do conto de fada, né, e o que as crianças e os adolescentes cobram não é tanto a existência ou não existência desses seres, mas a consistência da narrativa, a consistência da história com relação as propriedades que definem essas criaturas, né? Então, segundo a teoria das narrativas, trabalhar com coisas que não existem de verdade não é um problema em princípio. Bem, é claro que além dessa questão de autenticidade, né, existem outros fatores, né, outros aspectos que compõem a análise desse tipo de problema. Por exemplo, a demanda cognitiva, a questão linguística, né, de vocabulário, de estrutura da frase. Mas nós não vamos entrar nesses assuntos. Então, o que nós vamos fazer, né, no início do GT, e também já adiantando um pouco, eu vou mandar parte desse material por e-mail para vocês, né, junto com esse vídeo. A ideia é tentar ver um enquadramento teórico de análise, né, você criar critérios de análise de problemas desse tipo, né, word problems, problemas com palavras, justamente para a gente tentar criar uma consciência, né, e poder avaliar esses problemas, essas questões, esses exercícios em termos da autenticidade. Então, espero ver vocês na sexta-feira, logo de manhãzinha, né, lá no grupo de trabalho 3. Obrigado.